Saudações a quem vive e respira os bastidores da bola. Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para mais um debate daqueles. E bota debate nisso. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026 e a nossa pauta é um verdadeiro suspense corporativo. Um cenário com requintes de final de campeonato que impacta diretamente o coração do Botafogo. Uma situação que muda minuto a minuto, né? Exatamente. Nós estamos em cima de um noticiário que ferve com atualizações constantes. Mas, olha, antes de começarmos a nossa investigação aprofundada, eu tenho um pedido fundamental para a nossa cobertura. O famoso engajamento de quem nos ouve. E a cidade de onde está escutando. A gente quer muito mapear de onde a torcida alvinegra e, claro, os curiosos por negócios esportivos estão sintonizados nesse exato momento para acompanhar esse plantão. E essa participação é essencial mesmo, até porque o cenário que vamos mapear agora transcende completamente as 4 linhas do gramado. Com certeza. Estamos diante de uma teia corporativa global, sabe? Onde o campo de jogo se tornou apenas uma pequena engrenagem de uma máquina financeira imensa e, no momento, bastante instável. O clima hoje é de urgência total. E a manchete do dia, a informação fresquinha que acaba de ser confirmada pelas nossas fontes, é a seguinte: a Companies House, que, para quem não sabe, é o órgão do governo britânico responsável pelo registro de empresas lá no Reino Unido. A junta comercial deles, digamos assim. Isso. A junta comercial deles acaba de oficializar o retorno do empresário americano John Textor ao comando da Eagle Bidco. E aqui vale um parêntese rápido. Para quem caiu de paraquedas nessa história toda, a Eagle Bidco é a empresa-mãe, né? É a holding que controla toda aquela rede global de clubes da qual o glorioso Botafogo faz parte. Exato. Então a nossa missão hoje é justamente desvendar essa linha do tempo caótica que se formou nas últimas 24 horas. Vamos entender o peso gigantesco de um fundo de investimentos chamado Ares nessa história. Que é a peça central dessa confusão toda. Pois é. E traduzir as manobras agressivas de diretoria que estão balançando as estruturas do clube carioca. Como repórter, eu confesso que a velocidade das coisas me assustou um pouco. E traduzir é a palavra-chave aqui. O que temos em mãos é um caso clássico de como decisões tomadas em escritórios a milhares de quilômetros de distância podem, literalmente, definir se um time tem dinheiro para viajar para um jogo de Libertadores ou não. Nossa, sim. A complexidade do modelo de multipropriedade de clubes atingiu um nível em que a burocracia internacional se torna tão importante quanto o esquema tático do treinador. Beleza. Vamos destrinchar isso então. Vamos olhar para a verdadeira montanha-russa que foram as últimas 24 horas. O ritmo dos acontecimentos foi, alucinante. Foi frenético. Ontem, quem acessou o registro oficial britânico deu de cara com a publicação da saída do Textor do comando da Eagle Bidco. Foi um choque no meio esportivo. Todo mundo foi pego de surpresa. Só que a poeira nem tinha baixado e, minutos depois, o empresário soltou uma nota oficial imponente, garantindo para todo mundo que já havia readquirido o controle da situação. E aí hoje tivemos a confirmação oficial. Sim, hoje, quarta-feira, a Companies House atualizou o sistema de novo, confirmando a versão do americano e colocando o nome dele de volta no topo da cadeia de comando. Olha, eu nunca vi um órgão do governo virar um placar ao vivo dessa maneira. O que é fascinante aqui é o absoluto absurdo dessa imagem. Como assim? Pensa bem. Imagine milhares de torcedores, jornalistas esportivos e analistas financeiros apertando a tecla F5, atualizando compulsivamente a página de uma junta comercial lá em Londres. É bizarro mesmo. A Companies House não é um site de notícias esportivas, né? É um repositório super árido de documentos corporativos. Mas, por causa da arquitetura da Eagle Bidco, cada formulário protocolado lá reverbera quase instantaneamente no Rio de Janeiro. É um efeito dominó imediato. Exato. E para quem não é do meio corporativo que está nos ouvindo, vale a pena explicar o que é uma holding como a Eagle Bidco de uma forma mais visual. Por favor, a audiência agradece. Imagine uma caixa forte gigante. Dentro dessa caixa, existem várias outras caixinhas menores. Tá. Cada caixinha menor é um clube de futebol. O Lyon na França, o Botafogo no Brasil e assim por diante. A holding não joga futebol.
Ela simplesmente é a dona das caixinhas. Certo. Tem para hoje, esse perdeu o controle, recuperou o controle, é o sintoma mais claro de uma guerra declarada pelo domínio da holding. É uma loucura pensar que o destino de uma instituição secular no Brasil passe por carimbos digitais e assinaturas em Londres, sabe? Enquanto a comissão técnica está lá no vestiário se preparando para o próximo jogo. Uma realidade bem dividida. Mas olha, para entender de onde vem todo esse estrondo, precisamos olhar para quem está disparando do outro lado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O outro lado da moeda. Isso. Se o Textor está lutando para manter o controle da caixa forte, quem está tentando tomar as chaves dele? Pelas nossas apurações de repórter, o adversário atende pelo nome de Fundo de Investimentos Ares. Um gigante financeiro. Exato. E o estopim de toda essa crise não aconteceu nessa semana, nem neste ano e muito menos no Brasil. Precisamos voltar o relógio para 2022. A origem do problema vem de longe. Naquela época, o Fundo Ares abriu os cofres e emprestou nada menos que 450 milhões de dólares para que o Textor comprasse o clube francês Lyon. Um valor assustador. E o núcleo duro dessa notícia, o ponto que está causando todo esse terremoto, é que até a data de hoje, essa dívida astronômica não foi quitada. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente percebe que a magnitude dessa cifra é o que transforma uma simples discordância de negócios em uma ameaça de sobrevivência estrutural, sabe? Estamos falando de quase $500 bilhão. Exatamente. E para quem está acompanhando e quer entender a mecânica da coisa sem aquele jargão chato do mercado financeiro, funcionam mais ou menos como um financiamento imobiliário. Tá, o Lyon é a mansão. Isso. Essa pessoa vai até um banco, ou, neste caso, um fundo de investimentos gigantesco como o Ares, e pede o dinheiro emprestado. O fundo diz, tudo bem, eu te empresto dinheiro para a mansão francesa, mas se você não me pagar, eu vou confiscar as suas outras casas como garantia. Ah, entendi onde você quer chegar. E quais são essas outras casas? São os ativos dentro daquela holding, da Eagle Bidco. O Botafogo é uma dessas casas dadas como garantia ou que fazem parte do patrimônio que sustenta a estrutura toda. Ou seja, o clube carioca acaba virando um escudo e, ao mesmo tempo, um alvo em uma guerra que nem sequer começou no quintal dele. Exato. E quando uma dívida dessa escala entra em inadimplência, fundos de investimento não costumam ter paciência. Nem sentimentos apaixonados pelo esporte, né? De forma alguma. Eles têm um dever fiduciário com seus próprios investidores de recuperar o capital. A inadimplência foi o gatilho para a crise. Eles não ficaram só mandando e-mail de cobrança. Não, o Fundo Ares iniciou um processo severo de execução, tentando essencialmente tomar o controle dos ativos da Eagle Bidco para compensar esse buraco imenso de 450 milhões. E é vital a gente manter a imparcialidade aqui na nossa investigação para quem nos ouve entender os dois lados. Com certeza, é importante frisar isso. Do lado do Fundo Ares, eles estão apenas executando cláusulas contratuais legítimas de uma dívida colossal que não foi paga. É o negócio deles. E do lado do Textor, a tentativa desesperada e também compreensível do ponto de vista dele de proteger a rede global que ele construiu com tanto esforço. E no meio desse fogo cruzado financeiro, um ativo puramente esportivo aqui no Brasil se vê ameaçado de mudar de dono por causa de um calote ocorrido em uma operação lá na França. É a clássica bola de neve. O torcedor que só queria saber se o atacante vai ser titular ou não, de repente precisa fazer um curso intensivo sobre fundos de crédito e garantias cruzadas. Pois é, mas a trama fica ainda mais densa. Não estamos falando só de um credor cobrando uma dívida e o devedor tentando se defender nos tribunais. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores da própria empresa. Sim, há um tabuleiro de xadrez interno sendo jogado com peças muito pesadas. Na última semana de janeiro de 2026, pouquíssimos dias atrás, informações muito contundentes surgiram sobre movimentações bruscas na própria diretoria. As famosas demissões. Exato, eu tenho os dados aqui. O Textor simplesmente cortou a cabeça de 2 conselheiros da Eagle Bidco. Os nomes deles são Steven Welsh e Heman Tsayel. Como analista corporativo, o que uma manobra de demissão dessa magnitude, e justo nesse momento específico, nos diz sobre a estratégia interna dele? Diz que a situação exigiu o que chamamos no mundo corporativo de tática de terra arrasada.
tática de terra arrasada. Demitir conselheiros em meio a uma crise de dívida colossal é como trocar o motor do avião enquanto ele está em queda livre. É arriscadíssimo. Mas vamos aos motivos práticos. Porque no direito societário, cada ação tem uma intenção muito calculada. Nada é por acaso. Nunca é. Qual foi o ponto de ruptura que fundamentou a saída do Welch e do Tsai, segundo as suas fontes? Olha, segundo a nossa apuração exclusiva de bastidores, a dupla já batia de frente com atitudes recentes do Textor, mas o grande divisor de águas foi justamente o Botafogo. O Botafogo no centro da disputa de novo. Sim, havia uma discordância enorme sobre o modelo de aporte financeiro que o Textor queria implementar para socorrer as dívidas mais urgentes do clube brasileiro. Entendi. Ele queria uma injeção de recursos de um jeito mais agressivo e a dupla de conselheiros achava que a estratégia financeira estava completamente errada. O atrito ficou insustentável. O que revela que o Botafogo não é apenas uma vítima passiva nessa história toda, mas um ponto central das divergências de governança do grupo inteiro. Com certeza. No entanto, se conectarmos isso ao cenário maior, o timing da demissão desses diretores é a verdadeira chave de ouro para entendermos a estratégia brutal do Textor. A data não foi coincidência, né? De jeito nenhum. Essas demissões não aconteceram em um momento aleatório de janeiro. Elas ocorreram às vésperas de uma Assembleia Geral da Eagle Football Group. E aqui vai uma explicação fundamental para a nossa audiência que não é do meio corporativo. Uma Assembleia Geral é basicamente aquele momento em que os donos e diretores se reúnem em uma sala para votar quem manda, quem sai e que rumo a empresa toma. É um momento decisivo. Os votos são as armas nessa sala. Então, ao demitir o Stephen Welch e o Emmett Sale, o Textor não quis apenas acabar com uma discussão de corredor sobre finanças. A jogada mestra foi estritamente jurídica. Ele tirou o poder de voto deles. Exatamente. Removendo os dois dos cargos, ele invalidou os votos que eles teriam na Assembleia. Uma rasteira corporativa impressionante, convenhamos. Ele tirou os adversários do campo de jogo antes mesmo do juiz apitar o início da partida. E os documentos mostram que o plano era esse mesmo. Sim, os registros confirmam exatamente isso. O objetivo de invalidar esses votos opositores era deixar o caminho livre para que o Textor participasse da votação sozinho. Ele queria a maioria absoluta para fazer uma verdadeira faxina no conselho. Uma manobra para retomar o controle total. Exato. O alvo dele era destituir a atual diretoria, especificamente nomes fortes lá dentro como a Michelle Kang e o Michael Gerlinger. Dois nomes de muito peso. E, no mesmo embalo, pedir que essa mesma Assembleia, agora sob o controle dele, o reintegrasse formalmente ao comando absoluto da operação da holding. É uma estratégia de uma audácia estarrecedora, se você parar para analisar friamente. Demais. Você neutraliza coletores técnicos na véspera, monopoliza a votação, expulsa a gestão rival e assina a própria recondução ao poder. Isso explica perfeitamente a loucura que vimos na Companies House nas últimas 24 horas. É verdade, as peças se encaixem. As demissões repentinas, as anulações de votos e as destituições geram uma avalanche de recursos legais, liminares e contestações por parte dos credores e diretores afastados. Todo mundo processando todo mundo. O sistema britânico estava apenas refletindo, em tempo real, cada golpe e contragolpe dessa guerra civil no Conselho de Administração. A burocracia documental se tornou, na verdade, a extensão da trincheira. Trincheira é a palavra certa. E por falar em trincheira e em tribunais, a gente precisa lembrar que essa instabilidade tem um histórico recente que chega a ser irônico. O passado recente condena, né? Condena muito. Se puxarmos o fio do tempo para setembro de 2025, há poucos meses, o próprio Textor veio a público com aquele discurso apaziguador. Ele afirmou categoricamente que todas as disputas com os sócios da Eagle estavam resolvidas. Uma mensagem de paz e foco no futuro. Só que a lua de mel durou menos de um mês. Em outubro de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro precisou entrar na jogada de forma incisiva. A famosa liminar. Isso. A Justiça Carioca concedeu uma liminar, garantindo que o americano fosse mantido no controle específico do Botafogo, pelo menos até que todo o imbróglio estrutural com a holding Eagle pudesse ser analisado com calma de novo.
o que escancara a fragilidade da estrutura global perante a realidade local. Explica isso melhor para nossa audiência. Claro. Para quem não tem familiaridade com o termo jurídico, uma liminar é uma decisão provisória e de urgência. Ela é concedida por um juiz para evitar que um dano irreparável aconteça enquanto o processo principal ainda está sendo julgado. Uma proteção temporária. Isso. Quando a Justiça do Rio de Janeiro emite uma liminar blindando o comando do Botafogo em outubro, logo após uma declaração de paz em setembro, isso nos diz muita coisa. Diz que a paz era falsa. Exato. Nos diz que a trégua corporativa internacional era de fachada ou pelo menos totalmente insustentável, e mais do que isso, mostra um aspecto fundamental da multipropriedade. Qual? Mostra que, por mais que a Companies House em Londres dite as regras da holding, os ativos físicos operam sob jurisdições locais. Ah, entendi. A lei brasileira entra em campo. A intervenção brasileira foi um mecanismo de proteção para garantir que quem assina os cheques dos salários no Brasil continue tendo autoridade legal para fazer o clube funcionar, independentemente de quem esteja ganhando a guerra na Europa naquele dia específico. E é exatamente nesse ponto, no funcionamento diário do clube, que a mente de qualquer apaixonado por futebol dá um nó. É o choque de realidades. Totalmente. Porque enquanto os escritórios de advocacia mais caros do mundo debatem jurisdições, liminares e estruturas de holding em Londres, Paris e no Rio de Janeiro, o Botafogo tem um compromisso que não aceita recurso jurídico. A equipe precisa entrar em campo. E não é um jogo qualquer. Longe disso. E não é um amistoso de pré-temporada. Estamos falando de um confronto contra o Nacional de Potosí, um jogo de vida ou morte válido pela fase pré-Libertadores. A tensão esportiva no nível máximo. O que está em jogo nos 90 minutos de bola rolando é o planejamento esportivo e financeiro de uma temporada inteira. Como repórter, eu vejo a comissão técnica debatendo o desgaste da viagem, a escalação, e na mesma tela do celular aparece a notificação de que o dono do time pode não ser mais o dono do time por causa de uma assembleia. Uma distração perigosa. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que se equilibra a adrenalina de um jogo eliminatório sul-americano com uma crise bilionária global? Isso levanta uma questão importante e talvez o maior paradoxo da gestão esportiva contemporânea. Que é manter o foco. Sim. O contraste entre a preparação para encarar o Nacional de Potosí e as reuniões de emergência para lidar com o fundo Ares ilustra a fragmentação da realidade de um clube moderno. Como eles sobrevivem a isso? O esporte respira através de uma tentativa quase insana de blindagem psicológica. O departamento de futebol precisa agir de forma cirúrgica e completamente isolada. Fechar as portas do CT e focar na bola. É a única saída. Treinador, jogadores e comissão técnica precisam operar em uma bolha de rendimento esportivo, ignorando o fato de que a propriedade da camisa que eles vestem flutua em um mar de incertezas jurídicas intercontinentais. Deve ser uma pressão absurda para quem gerencia o vestiário. O desafio monumental de quem opera um clube assim é impedir que a ansiedade do triponal contamine o campo. A alma do jogo tenta sobreviver focada na Libertadores, enquanto o corpo do clube é dissecado em atas de assembleias e notificações de inadimplência em 3 países diferentes. Olha, é um teste para cardíaco pro torcedor e pro analista de mercado ao mesmo tempo. Sem dúvida alguma. Bom, para garantir que a nossa audiência amarre bem todos os fios dessa história complexa antes de encerrarmos, vamos a um resumo dinâmico do nosso plantão investigativo de hoje. Vamos recapitular os pontos principais. Começamos a linha do tempo com uma dívida gigantesca não paga de 450 milhões de dólares, contraída por John Textor junto ao fundo Ares para a compra do Lyon, lá em 2022. A origem do problema. Isso. Esse calote foi a faísca que gerou uma tentativa de execução contra a Eagle Bidco. Para se defender e não perder a holding que controla o Botafogo, vimos o Textor fazer um movimento radical no final de janeiro de 2026. A limpeza no conselho. Ele demitiu conselheiros opositores como o Welsh e o Tseio, justamente para invalidar seus votos em uma assembleia crucial. O objetivo era limpar o conselho, afastar rivais da diretoria como Kang e Gerlinger e se manter no poder absoluto. Uma manobra corporativa extrema. E toda essa tensão explodiu ontem e hoje com a dança das cadeiras nos registros britânicos da Companies House.
onde a saída de Textor foi publicada e, menos de 24 horas depois, sua volta triunfal ao comando foi confirmada oficialmente. O placar ao vivo que comentamos no início. Exato. E no olho desse furacão todo, um clube tradicional carioca arruma as malas e as chuteiras para decidir o seu ano na pré-Libertadores. Uma síntese perfeita das engrenagens dessa história. Os fatos estão postos à mesa com absoluta neutralidade para quem nos ouve. Com certeza. Mostrando as táticas de sobrevivência de um lado e as execuções contratuais de outro. É a nova realidade estrutural do futebol. E diante de tudo isso que trouxemos, quero deixar uma reflexão final. Algo para que quem está acompanhando possa debater com os amigos depois que o nosso boletim terminar. Uma boa provocação é sempre bem-vinda. Se pararmos para pensar, o roteiro de hoje foi um embate direto entre um bilionário individual e a força esmagadora de um fundo de investimentos institucional. O indivíduo contra a instituição financeira? Exato. Se o controle de clubes gigantes e tradicionais do nosso futebol pode, de fato, mudar de mãos da noite para o dia com base na execução implacável de uma dívida feita por entidades gigantescas como o Ares, fica a pergunta. Qual? Será que a era dos donos apaixonados, dos bilionários com rosto e nome, está com os dias contados diante do avanço insaciável do dinheiro institucional e dos fundos de investimento? É uma excelente questão. Até que ponto o esporte consegue manter sua identidade quando passa a ser tratado apenas como um ativo de proteção no portfólio de credores globais? Uma reflexão profunda sobre a verdadeira alma do futebol moderno. Uma provocação pesada para fechar a nossa investigação de hoje, que certamente vai render muito assunto dentro e fora dos estádios. E com isso, chegamos ao fim da nossa análise aprofundada. Foi um papo excelente, muito conteúdo relevante. Como sempre, procuramos unir o rigor da reportagem esportiva com a precisão corporativa para trazer a imagem completa até vocês, sem pender para nenhum dos lados dessa disputa de gigantes. Missão cumprida. Agradeço imensamente a companhia de todo mundo que ficou com a gente até agora. Não saiam sem antes deixar aquele like fundamental e registrar o nome e a cidade nos comentários para nos ajudar a fortalecer essa comunidade apaixonada por informação de qualidade. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos, uma excelente semana de futebol para as equipes em campo e até a próxima análise detalhada.